do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10. Enquanto isso, vamos orar ao Rei. Pai amado, o louvamos nesta noite porque o Senhor é soberano e que hoje à noite nós possamos subir até Jerusalém, simbolicamente ir aonde a revelação está, procurar do Senhor as respostas que precisamos adquirir pelos sacrifícios de ir para ouvir sua palavra. Pois assim usa-me nessa noite, para que através da vivência dos apóstolos da igreja primitiva, nós possamos aprender, nós possamos viver e colocar em prática os ensinos, da igreja primitiva. Pois lhe agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 10, meus amados. Bom, vamos recapitular certos pontos importantes que, inclusive, eu não falei a semana passada, mas eu não vou deixar de falar para você entender o que nós estamos lendo aqui. Né? Nós vamos falar acerca da igreja, da viagem, missionária de Paulo. Paulo se despediu dos presbíteros em Éfeso. Tem sido um momento, inclusive, muito bonito de ver o apego, a aliança que existia entre Paulo e os presbíteros, né, que estavam debaixo da cobertura de Paulo, mas esses ficaram muito tristes, porque Paulo anuncia para eles que seria a última vez que ouviriam, porque Paulo era um homem que falava com Deus e o Espírito Santo o instruía acerca das coisas que haveriam de vir. E não creiam que as profecias e verdadeiras profecias sempre agradam, sempre fazem bem para o ego de um homem de Deus. Porque Paulo sabia que iria padecer. O que dizer de Jesus Cristo? Que deveria cumprir um propósito de subir até Jerusalém. E Jesus sabia que o Filho do Homem deveria ser entregue às autoridades e padecer e sofrer muito para o cumprimento da sua missão. Logo, Paulo, a Bíblia diz que ele passou por várias regiões. Antes de chegar até Jerusalém, Paulo passou por várias regiões que o levaria, claro, até Jerusalém. Paulo passou por Cos, ele passou por Rhodes, que eram regiões, que eram cidades intermediárias, né? Porque ele estava de Éfeso, que é localizado na Turquia, e passou por várias ilhas da Grécia, né? Que corresponderiam a ilhas gregas, né? Localizadas no Mediterrâneo, né? Por Rhodes e depois passou por Tiro, né? E diz a palavra que na cidade de Tiro, isso é um ponto muito interessante, Paulo ele aproveitou a sua escala para visitar os irmãos em Cristo Jesus. Aproveitou para ficar uns 7 dias com os irmãos em Cristo Jesus. E o que aconteceu lá? A Bíblia nos informa que lá os irmãos, cheios do Espírito Santo, receberam a revelação por parte de Deus acerca de Paulo. Ou seja, que Paulo padeceria em Jerusalém. E ali os irmãos, eles ficaram muito abalados, porque, claro, havia um vínculo
afetivo, de amor, mesmo de reconhecimento entre Paulo, o cabeça, que era muito considerado, e conhecidos os seus frutos por aquilo que Paulo, por onde passava, produzia, por parte de Deus. Então, quando os irmãos foram advertidos acerca daquilo que Paulo iria passar, obviamente falaram com Paulo. E falam, Paulo, o Senhor falou conosco. Você vai padecer muito em Jerusalém. Não vai lá. Não vai lá, Paulo. Você não deve ir. Você não pode ir para Jerusalém. Mas Paulo prosseguiu a sua viagem para Jerusalém. A palavra certa é que em Tiro, os irmãos recomendaram Paulo não ir até Jerusalém. A palavra é recomendação. Não foi um comando, não foi uma ordem, foi uma recomendação. Por quê? Porque estava envolvido as emoções e o carinho que os irmãos tinham para com Paulo. E reparam que recomendar não quer dizer obrigar. Não quer dizer Deus diz. Deus mostrou. Mas não é porque Deus mostrou aos irmãos de Tiro que Paulo iria padecer, que era para Paulo não ir. Entenderam? Então, a grande pergunta é: o Espírito Santo queria que Paulo subisse até Jerusalém? Sim ou não? A resposta é sim. É sim, porque não é porque Deus mostra as coisas ruins que uma pessoa deve passar por permissão de Deus, que é para se esquivar do propósito. Havia um propósito para Sadraque, Mesaque e Abednego, é passar pela fornalha. Havia uma fornalha que estava predestinada a esses três. E esses três, mesmo que sabiam que deveriam entrar por ela, se alegraram. E aconteceu que havia um quarto homem dentro dessa fornalha que os livrou. Mas nem sempre o Senhor livra. Nem sempre o Senhor livra. A prova é que há muitas pessoas que se tornaram mártires, conhecidos, pessoas que tiveram que morrer em nome de Jesus Cristo, por causa do Senhor. E o caso de Pedro, que morreu crucificado para baixo, porque não se sentia digno de morrer como seu Senhor. O que dizer de Estevão, que morreu apedrejado? E o que dizer de Paulo, que também foi um mártir, porque em Roma Paulo morreu. Paulo morreu em Roma, enforcado e depois decapitado pelo próprio Nero, imperador Nero, que inclusive Nero ele tinha inclinação à feitiçaria. Então, mesmo Paulo sendo um querido do Senhor, Paulo tinha um propósito em Jerusalém. Então, não é porque o Espírito Santo revelou aos irmãos de Tiro que Paulo iria sofrer, que a revelação significaria não vai até Jerusalém. Nós devemos ter muito cuidado com as interpretações daquilo que Deus nos mostra.
as interpretações daquilo que o Senhor mostra, seja em sonho, ou seja de outra forma de Deus falar. A igreja primitiva, ela tinha muito cuidado de não colocar o dedo onde não deve se colocar o dedo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando sobre profecias. Até mesmo na casa de profetas, no ministério de profetas que são verdadeiros profetas. Porque é muito possível de pessoas usadas pela profecia, sendo realmente profeta, que eu reconheceria como profeta, se não terem cuidado, falarem algo que não é para falar. Porque até então, os irmãos de Tiro receberam a revelação de que Paulo apareceria em Jerusalém. Ponto. Mas não é para os irmãos dizer a Paulo, eis que te digo, não é para você ir para Jerusalém. Porque souberam que Paulo iria sofrer, isso não quer dizer que Paulo não deveria ir. Ou seja, cuidado com a interpretação. Porque um homem pode errar na sua profecia colocando o dedo por causa das suas emoções. Porque suas emoções estão envolvidas dentro dessa profecia, porque os irmãos amavam Paulo, eles poderiam dizer, Paulo, eu tenho convicção que não é para você ir. Mas não é isso que Deus queria. Porque Deus falava com Paulo. Era para ir, era para subir até Jerusalém. E a igreja primitiva, ela tinha muito cuidado de não colocar o dedo onde não deveria colocar o dedo. Principalmente para os que profetizavam. Hoje, por mais que os verdadeiros profetas são raros, isso é uma realidade, nós devemos aprender a falar o que é. A falar o que é e jamais interferir ou falar além daquilo que Deus estaria mostrando. Vocês que estão e que são membros da OSI, há profetas na OSI, já falei muito sobre isso, inclusive já falei muito sobre profecias e hoje vamos continuar falando sobre profecia, porque eu acredito que essa geração precisa se educar, ser reeducado à relação da verdadeira profecia, porque a tendência em muitas pessoas que foram machucadas por falsos profetas é renegar o dom. Sendo que eu não quero que você renegue o dom, porque o dom existe. E há profetas que são como os irmãos de Tiro. Encontraremos para aqueles que são preparados, para aqueles que são noiva de Cristo, essas pessoas vão atrair verdadeiros profetas. Porque os verdadeiros profetas vão até a noiva de Cristo. Mas os que não querem conhecer a verdade, os que não procuram os estudos da palavra de Deus, são vítimas de ouvirem falsos profetas. Porque Satanás, eles principalmente atacam e assolam pessoas que são presas por não conhecer e dominar a palavra de Deus. Esses são vítimas dos falsos profetas. Então, há um cuidado. Por minha parte, como pastor da Online World Church, da OSI, é realmente preparar uma geração de pessoas que não vão ser enganadas e, por ser sisuda na palavra de Deus, ter a capacidade em poder discernir o que é e o que não é. Amém, meus amados? Então,
hoje, por mais que os verdadeiros profetas são raros, nós devemos aprender a falar o que é e jamais interferir ou falar além daquilo que Deus estaria mostrando. Porque o ego do profeta, aprende isso, o ego do profeta pode prejudicar. Se entra o ego no coração de um profeta, é um caos. E se um profeta deixa suas emoções, seus sentimentos agir sobre a profecia, isso pode prejudicar uma profecia. E nós vamos ver hoje, inclusive, acerca disso. Porque se o profeta, ele fala o seu ponto de vista, porque quando é assim diz o Senhor, não tem nada a ver sobre aquilo que o profeta possa pensar ou sentir. É Deus que diz e ponto, acabou. Se o profeta fala seu ponto de vista como sendo uma imposição ou um comando vindo de Deus, então certamente, meus amados, não cabe dúvida de que Paulo, ele identificaria contradições, porque Paulo falava com Deus e Paulo sabia que era para ele subir até Jerusalém. Então, se há profetas que estão me ouvindo, se realmente você tem recebido dom profético, amém. Mas eu lhes convido a vocês serem ajustados. Porque às vezes falta a verdadeiros profetas serem ajustados. Ajustados para não pisar na bola. Vamos falar assim, para não errar acerca daquilo que vocês têm recebido por parte de Deus. Então, os irmãos de Tiro, eles viam dores e sofrimento que Paulo iria passar em Jerusalém. E é claro que o conselho pessoal seria o quê? Paulo não vai. Paulo não vai. Isso não quer dizer, Deus me disse para você não ir. O conselho foi, Paulo, não vai lá. Você vai sofrer. Você vai ser aprisionado em Jerusalém. Mas Paulo, ele não se importava com as dores e com os sofrimentos por causa de Cristo. Paulo estava focado, mas Paulo se preparou para aquilo. Agora, vamos ver a seguir a confirmação de Deus da profecia. Porque primeiro profetizaram os irmãos de Tiro, ok? E nós vamos ver a seguir que houve uma confirmação naquilo. Porque numa profecia há também confirmações. Por quê? Porque da Judeia, a Bíblia diz que desceu outro profeta chamado Ágabo. Ágabo. Atos 21:10 diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. E, obviamente, profecia lançada e assim profecia verdadeira. Ágabo, um profeta verdadeiro. E vemos aqui a confirmação da profecia dos irmãos de Tiro. Quando há uma profecia verdadeira,
também nós podemos detectá-la que por parte de Deus e profetas de verdade há uma confirmação. Olha como isso é importante. Então, há profecias, amados, isso nós devemos aprender, que elas podem ser julgadas na hora. Por quê? Porque se você é um homem, uma mulher que procura a verdade e a luz no seu espírito, então Deus revelou a você o quê? As devidas diretivas para o cumprimento da sua missão, porque quem tem o Espírito Santo é dirigido por ele. Então você sabe aonde você deve estar e você sabe aonde você deve ir. Por isso que Deus colocou o Espírito Santo dentro do homem, para dirigi-lo. E também por isso que Deus colocou homens debaixo de autoridades espirituais, para também serem instruídas para a sua missão. Então, há profecias, amados, que podem ser julgadas na hora, mas há profecias que devem ser esperadas para seu cumprimento. E foi no caso dos irmãos de Tiro e de Ágabos. E reparem que havia uma coerência entre ambas profecias, porque ambas relatavam o mesmo assunto e confirmavam aquilo que Deus permitiria na vida de Paulo. Consegue entender isso? E a famosa confirmação das profecias. Amém? Mas nessa noite eu gostaria de ensiná-lo algo importante para que vocês não sejam enganados acerca de profetas, profecias, né? Vamos lá, antes da confirmação da profecia, você deve colocar à prova a veracidade do ministério profético daquele que profere a profecia. Já falei sobre isso e continuarei falando. Vocês devem colocar à prova o ministério profético do homem que profetiza. Assim como devemos colocar à prova um apóstolo. Eu sou apóstolo, tá? Não é porque você diz que você é. Calma. Eu não vou crer em tudo aquilo que você está falando aí. Primeiro, deixa-me fuçar. Deixa-me fuçar os frutos. Não é porque vem aqui uma pessoa, de repente, eis que te digo, irmão, e começa a profetizar que você vai acreditar em tudo aquilo que ele fala. Não, não. É necessário colocar à prova o ministério profético, ou o ministério daquele que profere a profecia. Ou seja, como Paulo chamava os cristãos de Tiro. Como ele os chamava? De irmãos. Aqueles que tiveram a revelação do Espírito Santo e assim profetizaram sobre Paulo que iria sofrer, pois a Bíblia diz que quando Paulo chegou em Tiro, ele ficou com seus irmãos. O que comprovaria que esses seriam irmãos, não é porque falam o linguajar evangeliquez, meus queridos, mas porque o Espírito que morava em Paulo testificava se esses cristãos viviam o que pregavam. Os frutos também revelam o profeta de Baal, ou seja, o falso profeta, como também o profeta verdadeiro. Se você qualifica e diz que fulano é irmão, é porque essa pessoa fez prova da sua vida em santidade. Então,
Não fale para todo mundo, que o irmão em Cristo, a paz do Senhor, esse é meu irmão. Quem te disse que essa pessoa é irmão em Cristo? São coisas que vocês precisam corrigir. Se o seu linguajar evangeliquez lhe ensinou por cultura ou por princípios de ensino que não cabem, que não são princípios de Deus, em você chamar de irmãos todos que falam glória a Deus, aleluia, está errado. Irmão é quem verdadeiramente vive a palavra santa de Deus e a pratica. E para isso, como você vai saber? Pelos frutos, com o tempo. Reconhecido, esse realmente vive os caminhos de Deus. Pois isso é importante, meus queridos. E claro que não foi diferente com Ágabo, um profeta de Deus verdadeiro, ou seja, a veracidade do ministério profético de Ágabo, ele foi colocado à prova. Mas isso com certeza. Como se sabia? Como se sabia que descia um profeta de Judeia para o lugar onde Paulo estava? Como se sabia que era um profeta? Porque foi reconhecido como um profeta. Precisou demonstrar os frutos de um profeta e a veracidade do ministério de Ágabo. Homem cheio do Espírito Santo. Eu lhe garanto, meus amados, que jamais aceitaria a profecia de uma pessoa cujo não teria provado a veracidade do seu ministério. É necessário provar. Ou seja, antes de Ágabo chegar e dizer, assim diz o Senhor, e pegar o cinto de Paulo, Paulo já sabia. Com certeza. Paulo, ele já sabia sobre a veracidade de um homem sério que vivia em santidade com Deus. Irmão, profeta, consegue entender? Conseguem entender, queridos? Então entenda isso, amados. E lhes convido nessa noite a não serem meninos, a não serem infantis e levados a acreditar em fábulas ou movidos pela emoção, levado a ser influenciado por talentos de homens que manipulam multidões. Cuidado. Só se consegue reconhecer um profeta pelas obras que o profeta produz. Vá anotando isso, meus queridos. Só se consegue reconhecer um profeta pelas obras que o profeta produz, pelos frutos, pelo testemunho, pelas confirmações das suas profecias e também pelo amor que ele exerce na devoção de profeta em respeito àquele que traz a profecia, para que esse possa profetizar pela boca daquele que criou a profecia. Entenderam ou não? Se um profeta, ele não tem o atributo de temer a Deus, de tremer diante de Deus, pois esse também não terá um atributo da profecia. Sabes por quê? Porque o que vem da profecia deste é enganosa. Porque precisa temer e tremer diante de Deus. Mas o verdadeiro profeta, eu estou falando agora para a noiva de Cristo. O verdadeiro profeta, tu o reconhecerás pelo testemunho que ele produz, pela entrega no qual ele se entrega,
pela vida de devoção de santidade, obediência na presença de Deus e a disposição de profetizar quando assim o Senhor manda profetizar pelo temor e o tremor pelo qual ele se apresenta na presença de Deus. Vamos responder algo interessante, uma pergunta interessante. Podemos reconhecer um profeta no seu falar ou pelas suas vestimentas, por exemplo? Não, não é pela aparência. Não é pela aparência que você reconhece um profeta. Não é porque ele chega tremendo e começa a falar em língua para lhe impressionar. Não, meus queridos. A profecia, quando Deus fala, não precisa fazer um show, não precisa de espetáculo, não precisa cair, não precisa procurar empurrar para dizer há poder neste lugar. Não é assim, meus queridos. Noiva de Cristo, eu estou falando para a noiva de Cristo que quer ouvir Deus, que ama Deus, que procura a verdade. Pois escuta-me bem. Tu reconhecerás um profeta verdadeiro, mesmo que ele não tenha característica pelo qual o homem espera que seja um profeta. Porque para muitos, essas pessoas se imaginam um profeta com certas características de linguajar ou de vestimenta. Mas não é assim, meus queridos. Tu reconhecerás não somente pelo dom da profecia, mas pela intimidade que ele tem para com Deus e Deus para com ele. Porque Jesus se revela a profetas verdadeiros que decidem ser íntimos e ter relacionamento para com eles. Mas para algum há um problema. Há certas pessoas que estão realmente enganadas. Porque mesmo estando um profeta dentro da sua casa, mesmo inclusive estando um profeta dentro do seu ministério, nem todos os reconhecem. Porque não vê a posição do profeta. E por não ver como o profeta, esse não receberá o galardão do profeta porque não reconheceu o profeta. E este que vive dentro de um lar, do lado do profeta, ou num ministério, está num ministério onde há um profeta e não consegue ver um profeta, é porque os seus olhos estão fechados e seus ouvidos estão tampados, porque a cegueira faz parte daqueles que não reconhecem, porque não há intimidade com Deus. O fato de você não reconhecer um profeta no seu ministério, ou você não reconhecer talvez um profeta dentro da sua casa, é porque lhe falta intimidade com Deus. Porque a única forma de você reconhecer um profeta é você ter o discernimento vindo de Deus. E se o Espírito Santo não habita dentro de você, todo profeta verdadeiro, tu vai o achar falso. Todo aquilo que é verdadeiro, tu vai o considerar falso. Anota isso, meus queridos. Todos que têm intimidade real com Deus terão aproximação, terão intimidade com profetas verdadeiros. Você quer ter amigos profetas?
seja pois tu amigo de Deus. Porque se tu não é amigo de Deus, o profeta de verdade, ele não vai procurar amizade de você. Não vai procurar se aproximar de você. Porque assim o mundo espiritual funciona. Se não tem intimidade para com Deus, quanto mais terá uma intimidade com o profeta, meus queridos. Porque esse não saberá reconhecer. Mas infelizmente, meus amados, para alguns que também não sabem reconhecer profeta verdadeiro, esses reconhecerão o falso profeta. Porque a inclinação de alguns é ter a carne em seu favor e os desejos dos seus corações ser revigorado com a falsa profecia. É exatamente isso que eu estava lhe dizendo. Se você não tem intimidade com Deus, a tendência é você se deixar inclinar pelo que é falso. Por isso que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você será imune a enganadores e falsa profecia. Porque o discernimento vem do Espírito e não das suas emoções. Porque até mesmo um falso profeta pode ser usado por Satanás para tocar suas emoções. Porque Satanás sabe o que lhe aflige, Satanás sabe o que lhe traz trauma, porque ele é o causador de todo trauma e toda dor. O que dizer dos irmãos e das irmãs de Jesus que estiverem dentro da casa dele? Eles não o reconheceram como profeta. Por quê? Porque não tiveram a revelação da profecia. E qual profecia? Pastor Cris Duran, qual profecia os irmãos de Jesus não tiveram a revelação? Querem saber qual? Aquilo que o anjo Gabriel tinha falado para Maria. E inúmeras vezes o anjo Gabriel também se manifestou para José. Porque tanto Maria como José receberam profecias por parte de Deus. Vocês acham que os irmãos de Jesus não foram informados acerca das profecias que Deus tinha dado a Maria e José? Claro que sim, meus queridos. Não cabe dúvida que eles sabiam. Não cabe dúvida que Maria e José teriam sentado com seus filhos e dizer, sabe o quê? Eu recebi uma promessa. E essa promessa, filhos, é que é realmente entre você, o seu irmão, primeiro, que veio em carne, mas foi gerado pelo Espírito Santo, certamente será maior dentre vocês. E tem uma grande missão dentro da casa de Israel. Agora, o que esses fizeram com a profecia? Porque se esses dentro da casa do profeta houvesse dado crédito à profecia, certamente reconheceria Jesus como o Filho do Deus vivo, como o Mashiach, o Messias. Pois entende que para reconhecer o profeta é preciso reconhecer a profecia. E nós também devemos julgar a profecia. E a profecia verdadeira há de se cumprir. Só que quando a profecia é falsa, ela alimenta. Olha o que a profecia falsa faz. Ela alimenta e enaltece o ego.
faz vangloriar a vaidade e o ego daqueles que buscam pelo prazer da carne e desejam arduamente que seus desejos sejam realizados. Assim a falsa profecia age. Consegue entender, meus queridos? Bom, vamos continuar no versículo 12, o que acontece. Diz assim: quando vimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Ou seja, por que estão chorando e me influenciando nas minhas emoções? Olha isso. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dizemos: seja feita a vontade do Senhor. A profecia, amada, ela não é para lhe comover. Eu vou repetir. A real profecia, ela não é liberada para lhe comover ou interferir nas suas emoções. Aprenda isso. Vejam o que Paulo disse, meus amados, quando recebeu a profecia confirmada. Olha o que ele diz: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Ou seja, mais uma vez, eu lhe digo que o fato dos irmãos de Tiro e Ágabo terem profetizado dor e prisão para Paulo não foi para produzir medo para ele. Por que Deus teria falado essas profecias para os irmãos de Tiro e para Ágabo? Para amedrontar Paulo? Para que ele tenha medo? Não. Para prepará-lo. Para prepará-lo. Só que, vendo seus irmãos comovidos, o que aconteceu? Paulo começou a ser afetado nas suas emoções. Ele começou a ser afetado emocionalmente. E o que aconteceu? Repara que Paulo, ele os corrigiu. Ou seja, parem. Não vai, Paulo, não vai. Parem, porque vocês estão interferindo sobre meu estado emocional. Isso é muito importante, aprender sobre isso. Paulo os corrige, porque Paulo sabe que um homem de Deus alcança os desígnios de Deus. E para alcançar os desígnios de Deus é necessário separar as emoções do Espírito Santo. E há pessoas, nessa noite, eu lhes falo para muitas pessoas que estão me vendo, há pessoas que podem chorar perto de vocês, até mesmo pessoas que lhe amam de verdade, mas jamais permitem que seus sentimentos lhe impedem subir até Jerusalém. Ou seja, não deixe que seus sentimentos sejam empecilho para você cumprir aquilo que Deus lhe pediu fazer. Pelas emoções. Quando Pedro soube que Jesus, lembra disso, iria padecer, porque Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem padeça, né, e seja entregue às autoridades, o que Pedro diz? Não, Senhor, tu não morrerás. Ou seja, Pedro foi usado por Satanás, porque Satanás usou as emoções de Pedro para impedir
um propósito em Jesus Cristo para que assim talvez o Senhor se comova e diz assim, oh não, eu vou sofrer. Não, Jesus defendeu o cumprimento, porque não deixou que qualquer palavra emotiva não venha se colocar contra a ordem de Deus na vida dele. E eu quero ensinar a você a serem soldados de Cristo. Porque quem é soldado de Cristo não se deixa influenciar com certas coisas nas suas emoções, não se inclina a situações, não se deixa vencer por situações de pessoas que procuram ser usado para Satanás a fim de abalá-los emocionalmente. E assim inibi-lo a cumprir o que Deus quer que você faça por parte de Deus. E o que Jesus respondeu para Pedro? Afasta de mim, Satanás. Porque Jesus, ele defendia a sua alma de tudo aquilo que poderia ameaçar o real propósito de Deus. Então, eu lhes convido nessa noite em saber detectar. Em saber detectar aquilo que possa ameaçar sua jornada com Cristo. Mesmo que venha em forma de compaixão, para destabilizar a sua alma. Você sabia que a tristeza causada por alguém, ela pode se influenciar seu coração e sendo assim, um coração abatido não consegue avançar? Não consegue avançar nos desígnios de Deus? E eu lhes proponho hoje aprender sobre Paulo, porque isso é a lição de hoje. Vamos até Jerusalém? Eu estou falando agora contigo. Vamos subir até Jerusalém? Sim ou não? Estás disposto a subir até Jerusalém? Com correntes ou sem correntes? Sim ou não? Responde. Com correntes ou sem correntes? Aprisionado ou sem prisão? Sim ou não? Injuriados ou não injuriados? Acompanhados ou sozinhos? Para essa geração, estás disposto a subir até Jerusalém? Sem chip na sua mão direita ou na testa? Sem poder comprar ou sem poder vender? Pois eu lhe digo, a todos os membros da OC, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe incentivar a subir até Jerusalém, independente daquilo que nos espera em Jerusalém, seja para a vida ou seja para a morte. Eu vou até Jerusalém. A Jerusalém é um simbolismo do cumprimento de um propósito, do cumprimento de uma missão. Porque haverá muitas coisas, mas muitas coisas que lhe impedirá subir até Jerusalém. Eu lhe apresento minha mão. Certamente é necessário que alguém lhe ajude. E eu quero lhe ajudar.
mesmo que haja profecias, mesmo que há vale, mesmo que há dificuldade e oposição, porque haverá, o corpo de Cristo deve estar presente na sua vida para lhe ajudar a subir até Jerusalém. Mesmo que Jerusalém seja uma cidade que mata os profetas. Porque quem quer ser de Cristo, perseguido será. Oremos e feche os seus olhos. Meu querido Pai, há uma multidão que certamente o Senhor atraiu nesse ministério da UCI, que se predispõe a subir até Jerusalém. Pessoas poderiam ter sido usadas para frear ou intimidar Paulo em cumprir e avançar e prevalecer firme no trilho da caminhada até Jerusalém. E realmente, muitos se deixaram influenciar das suas emoções, porque certas situações da vida, algumas mais traumáticas do que outras, foram motivo de esse Paulo terem ouvido pessoas no qual não deveria ter ouvido. Sejam esses irmãos ou não irmãos em Cristo, subiremos até Jerusalém. Cumpriremos o nosso id e ali, Senhor, o Senhor estará nos recebendo. Que morramos ou que vivamos, certamente, Senhor, é lucro seguir a Cristo. E incentivo essa geração a subir comigo. E assim, no Monte Santo de Sião, no Monte da Pedra, que eu posso ver essas vidas, voltar atrás e ver a multidão de uma igreja santa, decidida junto comigo a subir no Monte Sião, a subir aonde o Rei estabelecerá o seu reinado, em Jerusalém. Lhe agradecemos, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém.